Beleza, então a gente está gravando o nosso encontro. A gente vai começar, então, nosso último encontro do primeiro bimestre de TCC1, certo? Vocês vão fazer, nessa semana de provas, vão iniciar as provas bimestrais a partir de quarta-feira, né? Então, da quarta-feira à terça-feira, vocês vão estar em regime de provas, certo? E a gente vai aproveitar hoje, então, que seria o nosso último encontro antes dessa semana de provas, para a gente fazer um resumo geral, né? Eu gostaria só de falar algumas informações. Primeiro, eu já recebi no meu e-mail que a grande maioria dos alunos já fez a terceira submissão do trabalho. Fico feliz, agradeço o comprometimento de vocês. Muito importante a gente sempre mandar nossos trabalhos, né? Essa está sendo o nosso terceiro envio, então isso é importante, sempre estar bem alinhado, né? Aquelas notas que o professor manda são notas que lá é secundário, importante você sempre estar afinado, sempre mandar o trabalho, tenho certeza que vai ter um resultado bonito pela frente, né? A gente vai ter hoje, então, uma revisão como nosso último encontro. Na próxima segunda-feira, nós vamos fazer, então, novamente um encontro de reforço. O professor achou que aqueles encontros de reforços, na prática, os últimos, eles não estavam funcionando muito, né, porque acabou não tendo tanta dúvida assim. Mas como a gente vai estar no meio de uma semana de provas, na semana que vem, o professor se coloca à disposição, né, então, na semana que vem, segunda-feira, eu vou tornar novamente o nosso dia facultativo, não é obrigatório você participar na próxima segunda-feira, isso vai ser, acho que, dia 4, né, acho que dia 4 de maio, certo? Mas todo mundo que estiver com dúvida, qualquer pessoa que tenha dúvida sobre o trabalho, gostaria de compartilhar para o professor ver o seu, né, pela modo de apresentação dos slides aqui, ver algum texto, alguma coisa. Vamos aproveitar esse tempo. O professor vai ter, então, no horário de aula normal para tirar dúvidas de vocês, né? Às vezes, eu estou recebendo muitos e-mails de alunos que estão com dúvida, isso é sempre bom. Eu sempre tento responder, às vezes, não respondo talvez da forma como você gostaria, né? Porque às vezes a gente precisa expor nossas dúvidas, não um texto necessariamente, né? Mas, se você acha que você pode expressar melhor a dúvida, então venha na próxima segunda-feira, tá bom? Dito isso, a gente vai então agora ter o nosso encontro, né? O professor vai mostrar aqui o conteúdo que a gente vai ter. E, por favor, em caso de dúvida, pessoal, caso de alguma dificuldade, você chama a atenção do professor aí, tá bom? Vou compartilhar os slides, tá? E o que eu pedi para vocês hoje era aquela terceira postagem do trabalho, porque a gente vai, nessa semana, realizar a correção do Matura em Métodos, né? É difícil a gente passar para vocês uma atividade, porque a gente tem que entender os dois lados, né? Então, por um lado, o professor Bruno, ele precisa ver o trabalho de vocês. Eu gosto de ver várias vezes, porque eu quero que vocês entreguem um trabalho fantástico, né? Então, sou bem chato nesse sentido, vou ficar azucrinando vocês para tentar ver se a gente tem um avanço em qualidade, né? Mas, por outro lado, eu entendo o lado de vocês também, né? Vocês estão tendo aulas aqui à distância, daí o professor pede para você mandar uma coisa que você nem sabe fazer, mas vale nota. Veja bem, essa jornada que a gente está tendo juntos é uma jornada de aprendizado, né? Então, mesmo que você esteja mandando uma coisa que vale nota, mesmo que você ainda não esteja craque, você já está ali com medo, então muitos alunos falam assim, professor, eu tenho medo porque eu estou mandando, se eu estiver errado, se eu vou ganhar nota baixa. Não, vocês devem ter percebido que muitas pessoas mandam partes do trabalho que não estão muito de acordo com o que o professor pediu, e elas não são tão prejudicadas assim com a nota. Então, tem pessoas, por exemplo, que não fizeram nada que o professor mandou, na verdade. E elas não receberam uma nota proporcional ao que elas deveriam ter recebido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nota que o professor dá, ele é principalmente pelo compromisso que a gente está tendo, né? Já é a terceira vez que você está mandando o trabalho, você vai ter que mandar mais vezes ainda. É importante, como o professor falou, na verdade é algo secundário, né? Ninguém aqui vai reprovar na disciplina de TCC1 por não ter obtido notas 10 em todos os envios. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que isso não vai, eu posso garantir a vocês que isso não vai acontecer. O importante sempre é a gente chegar lá na fase final, né, com várias submissões, o professor ter visto várias vezes o teu trabalho, né, ter azucrinado você, sugerir coisas, é sempre bom. É sempre bom um leitor ver mais de uma vez o trabalho, e é sempre bom várias pessoas verem o seu trabalho. Então, isso pode parecer estranho, mas eu recomendo que vocês mostrem o trabalho de vocês para
colegas, parentes, né? Eu sei que encher o saco de um parente para ler um trabalho, talvez a pessoa não goste, né? Mas tem pessoas que se interessam por isso. Às vezes você dá o teu trabalho para um colega, talvez um colega que já passou por um TCC, eu tenho certeza que, ao ler um trabalho, independente se é a área dele ou não, a gente sempre tem algo a sugerir, né? As melhores críticas que o professor já recebeu dos trabalhos dele eram quando ele mandava meu trabalho para pessoas que não eram da área, né? Por quê? A pessoa, ela pode não estar prestando atenção em alguns pontos específicos, técnicos, mas ela vai conseguir enxergar algo que o professor não viu e que estava errado, por exemplo, né? Quando eu fiz isso, eu já mandei trabalhos meus para parentes, etc., e eles me sugeriram, eles me criticaram pontos que realmente eu nem vi como eu deixei passar aquilo, né? Um ponto que estava ruim, um ponto que estava errado, repetitivo. Então é sempre bom a gente fazer isso, tá? O professor está falando isso porque a gente agora, no finalzinho do primeiro bimestre, já está na metade da nossa jornada. Então é importante a gente entender como as coisas funcionam, né? É importante a gente entender que sozinho nós não somos nada. É importante sempre a gente contar com a ajuda de colegas, né? E se o professor Bruno pode ajudar vocês, excelente. Tá? A pedido de alguns alunos, eu acredito que o Luiz pediu, né? Talvez um ou outro aluno também tenha pedido, a gente vai usar esse comecinho aqui da nossa aula para falar um pouco do design do estudo. Né? Como o professor falou, quando você vai construir matéria e métodos, não existe uma fórmula, não existe uma regra. Porém, a gente observa que alguns métodos, alguns modelos de trabalhos, eles acabam seguindo um script, acabam seguindo uma metodologia. Né? E a gente comentou um pouquinho, alguns exemplos que o professor mostrou, as metodologias sempre começavam de uma forma específica. Né? E a gente vai agora dar dicas. Se você, por exemplo, quiser melhorar a sua metodologia, né? Não tem problema estar falando isso hoje, sendo que vocês já mandaram o trabalho hoje. Só que é o tipo de coisa, como eu falei, né? Eu vou olhar essa semana o trabalho de vocês, muita coisa pode ter que ser corrigida, né? Lá no finalzinho, no último envio, talvez o professor comece a encher o saco lá de introdução. Isso não é um trabalho definitivo. Ciência não está pronto nunca, né? Eu posso olhar teu trabalho pela 20ª vez e achar uma falha, achar uma sugestão que eu ainda não havia pensado. Então, é assim que funciona. Tem uma pedra bruta e a gente está ali trabalhando na joia. Tá? Aqui a gente tem um slide que eu tirei até de um dos livros que eu recomendei para vocês, que a gente tem lá na biblioteca virtual, o livro do Cervo, que é a metodologia científica. Né? Aqui a gente está mostrando um fluxograma de como são as naturezas de pesquisa que a gente tem. Então, uma pesquisa, por exemplo, quando a gente vai executar um trabalho de TCC, a gente tem dois tipos de trabalho em relação à natureza. Ou você vai fazer um trabalho original, ou seja, um trabalho experimental, ou você vai fazer um resumo daquele tema. Ou seja, trabalho de revisão bibliográfica. Então, é sempre assim. A gente sempre vai falar algo, trabalho teórico que já existe, ou a gente vai explorar algo novo. Né? Isso aqui não é uma grande novidade. O que pode ser novidade para a gente é aqui embaixo, o campo do procedimento. Quando a gente vai fazendo um trabalho, sempre há um procedimento que a gente segue. Né? É quase como se fosse uma metodologia. É isso que a gente comentou na aula passada. Né? Existem 3 metodologias gerais que os nossos trabalhos de conclusão, eles podem se espelhar. Né? Primeiro, eu acabei de falar, a pesquisa bibliográfica. Né? Um segundo tipo de trabalho, um segundo procedimento, que é a pesquisa descritiva. E, por fim, a pesquisa experimental. O que é cada um desses conceitos aqui, professor? Que a gente delimita um pouco. Né? Na revisão bibliográfica, a gente está fazendo um estudo da arte, um estudo geral sobre um determinado tema. É um ensaio teórico que a gente vai ter que trazer muito conteúdo sobre uma determinada área. Boa parte de vocês, agora eu já estou com experiência, né, eu já li muito o trabalho de vocês, posso falar que a maior parte dos alunos, acredito que 70% dos alunos estejam fazendo um trabalho de pesquisa bibliográfica. Então, esse é o procedimento, a modalidade mais comum que a gente tem aqui. E o segundo tipo de procedimento, professor? O que ele é? Pesquisa descritiva. Pesquisa descritiva é quando você faz uma análise de dados, você vai ter um processamento de dados, mas você não vai criar dados novos. Você vai apenas expor dados que já existem. Né? Você vai conseguir, por exemplo, investigar dados que já ocorreram, por exemplo, no hospital, que já foram produzidos por outro profissional, mas não foram divulgados. Né? A gente colocou aqui um exemplo bem clássico,
de pesquisa descritiva é o tal do estudo de caso. Uma pessoa, por exemplo, tem uma doença genética rara, ele foi diagnosticado há 1 ou 2 anos atrás no hospital, e a pessoa ela já tem um teste, um diagnóstico, só um minutinho que você vai espirrar. Quase, né? Ela já tem o diagnóstico, porém, ela ainda não foi divulgado o seu caso. O caso ainda não foi publicado, por exemplo. Né? E você, ao conhecer o paciente, ao conhecer o hospital, equipe médica, você resolve publicar esse dado. Isso, então, é uma pesquisa descritiva. Você não está produzindo nenhum dado. O dado já existe, mas ele ainda não foi divulgado, ainda não foi processado, ainda não foi transformado. Né? É nesse ponto que a gente pode trabalhar em cima. A pesquisa descritiva, talvez, das 3 modalidades, ela seja a menos realizada. Né? Não é tão fácil, sim, você encontrar uma oportunidade para você fazer uma pesquisa descritiva. Tá? E o último tipo de procedimento é a pesquisa experimental, ou também chamado de exploratória. O que é isso? É quando você está diretamente ligado na produção de dados. Então, você está atrelando causa e consequência no tema. Você está participando da produção dos números. Né? A gente até colocou aqui, por exemplo, uma investigação de laboratório, uma investigação em hospital, por exemplo, é uma pesquisa experimental. Você está coletando dados, você está gerando aquilo. Sem você, esses dados não existiriam. Quem está mensurando, quem está concentrando, quem está calculando é o experimentador. Portanto, você está manipulando a variável. Certo? Como que a gente vai relacionar isso, professor? Se eu quiser, por exemplo, iniciar o meu material e métodos utilizando esses fatores. É interessante você definir qual o procedimento e depois definir a natureza do trabalho. É o que a gente mostra aqui nesse próximo slide. Né? Quanto à natureza, nós temos 2 tipos de metodologia. Primeiro, a qualitativa e a segunda, a quantitativa. Esses conceitos, eles já são conceitos bem definidos. Né? A gente já entende do que se trata caso a caso. Mas eu posso aqui esclarecer novamente para a gente. Né? Olha só, uma pesquisa qualitativa é aquela que a gente vai realizar exposição de conteúdo sem necessariamente analisar os números. Você, por exemplo, vai realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema e você não vai entrar na epidemiologia do tema, você não vai entrar na tabulação do número de casos, do número de manifestações clínicas que ele tem. Então, a descrição do fenômeno é meramente teórica. E no segundo natureza de trabalho, a gente tem aqui um trabalho quantitativo. Nesse caso, você vai trabalhar com dados. Então, você vai expor número de casos. Você vai expor frequência, distribuição da doença, classificação. Nesse caso, a gente trabalha com números. Portanto, a gente tem uma forma quantitativa de trabalho. Né? A maioria dos trabalhos, eu já deixo claro, é uma natureza quantitativa. Você pode até estar realizando, por exemplo, um trabalho de revisão bibliográfica, mas talvez, em algum momento, você tenha interesse em mostrar uma tabela, um gráfico, com o número de casos de pessoas na região Nordeste, na região Norte, na região Sul. Isso já é uma pesquisa quantitativa. Você está expondo dados. Veja, entenda a diferença que a gente tem. Tá? Como é que eu transformo tudo isso, professor? Pegar essa aula aqui, essa exposição teórica que você está fazendo, como que eu posso converter isso de forma efetiva no meu trabalho, na prática? Né? É assim, ó, a gente pode iniciar uma metodologia com a seguinte frase. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza quantitativa. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo. Veja, eu estou mostrando logo no começo qual é o procedimento do meu trabalho e qual é a natureza dele. Uma pessoa que lê a frase pesquisa exploratória de caráter quantitativo já sabe que eu vou fazer no laboratório ou no hospital é a produção de dados. E eu vou expor, vou transformar esses dados. Você entende? É curioso, porque o professor falou nas aulas passadas, essa já é 2 semanas depois de falar da aula de material e métodos, né? Muitos alunos, eles acabam não sendo muito claros no material e métodos. A gente já fica pensando assim, mas será que ele vai fazer revisão bibliográfica? Será que, na verdade, ele vai no hospital examinar o número de pessoas? A gente não sabe se é uma pesquisa exploratória, se ela é descritiva, se ela é uma revisão bibliográfica. Por isso que a gente tem que usar alguns termos que já são mais debatidos aqui na área, certo?
Ah, professor, mas você está falando isso, mas eu já mandei meu trabalho. Não tem problema. O que o professor está mostrando aqui é uma dica de exposição, né? A gente tem muito conteúdo para focar a aula. Você pode, por exemplo, ao gostar aqui de alguma forma, aqui você pode, quando o professor devolver o trabalho, atualizar o teu material e métodos, né? Talvez você já tenha escrito de uma forma diferente que eu mostrei e esteja ótimo. É o que eu vou ver amanhã e vou sugerir para você. Bom, tudo isso pensando em sempre mostrar uma metodologia clara, né, e que passe realmente qual é a ideia do tema para o corretor, para o avaliador. Né? Bom, dito isso, o professor falou que na aula de hoje, essa é a última aula antes da nossa semana de provas, a gente vai fazer um resumo geral daquilo que nós conversamos. Então, a gente já está tendo aula há 2 meses e meio, e pode parecer muito tempo, né? Mas não é. A gente já, se você parar para pensar, a gente já está se dedicando um bom tempo ao nosso trabalho, mas passa rápido, porque toda segunda-feira tem algo novo, né? A gente já tem que mandar várias vezes o nosso trabalho, então é bom a gente estar realmente entendendo tudo que foi visto. Às vezes a gente não conseguiu capitular algo direito e agora é chance da gente botar os pingos nos is. Tá? Então, novamente, eu reforço. Em caso de dúvida, chame a atenção do professor, aí dá um grito aí, né, para o professor poder ver que você está com dúvida. Ok? Vamos lá. Esse slide, ele é um fluxograma que resume aquilo que a gente viu até agora do nosso trabalho de TCC. Alguns alunos estão mandando e-mails perguntando para o professor, ah, professor, mas e aí, depois que passar o TCC, o que vai acontecer? Deixa eu resumir novamente. Né? Nesse ano, a gente vai produzir nosso trabalho de TCC. Esse primeiro semestre é o TCC 1. Essa é uma jornada que vocês estão fazendo com o professor Bruno, o professor de TCC, e, no presente momento, o seu orientador. Eu não sou o seu orientador oficial. Você já escolheu um orientador, e talvez alguns já estejam até conversando bastante com o seu orientador. Né? O seu orientador vai, de fato, assumir as rédeas da orientação no segundo semestre. Né? Por que isso? A gente sempre teve a disciplina de TCC2, e esse é o primeiro ano em que isso não vai acontecer mais. Né? Por especificações do MEC, mudanças de currículo, essas coisas sempre acontecem. A partir desse semestre, então, a jornada do TCC2 é apenas entre o aluno e entre o orientador que vocês escolheram. Tá? A gente ainda vai ter um momento, talvez daqui a um mês ou 2, em que eu vou entregar um documento para vocês entregarem para os seus orientadores assinarem. Oficializar, de fato, a orientação. Tá? Bom, nesse primeiro semestre, portanto, já que a conversa é com o professor Bruno, a gente vai ter que entregar, numa data estipulada, um projeto que vocês já vêm trabalhando há algumas semanas. Né? A gente, daqui a 2 semanas, vai ter uma reunião na aula, em que o professor vai mostrar exatamente as datas que você vai ter que me entregar o conteúdo final, a data que você vai ter que preparar o vídeo, enfim. Vai haver uma data daqui a umas 2 semanas aproximadamente. Né? Continuando, a gente divulgou para vocês, então, na semana número 4, um documento, um template, que é o que a gente está seguindo até agora, certo? Esse aqui são os principais tópicos desse template. Introdução, hipótese, objetivos, material e método. E você pode perceber aqui, numa coluna em verde, alguns temas que a gente ainda vai trabalhar no próximo bimestre, certo? A gente tem aqui o cronograma, as referências, como fazer o nosso resumo e o principal, como realizar a nossa apresentação oral. Produção do nosso vídeo, produção dos nossos slides. Isso é fundamental. Tiveram muitos alunos que não fizeram um trabalho escrito tão bom, mas fizeram vídeos fantásticos. O vídeo, em si, garante uma boa nota para o aluno, certo? Então, a apresentação oral é tão importante quanto o trabalho escrito, ok? Bom, aqui nesse slide, a gente entende rapidamente do que se trata cada tópico. Né? Você pode perceber, por exemplo, que a introdução é a nossa oportunidade de mostrar a problematização do nosso tema. É o primeiro contato que o leitor está tendo com o tema de vocês. Né? Então, ali na introdução, eu não sei ainda qual é o seu objetivo, eu não sei como que você vai fazer o trabalho, eu não li material e método, por exemplo. Ninguém começa o trabalho pelo material e método, né? A gente quer entender um pouco sobre o seu tema. Então, a introdução é a primeira impressão que você passa para o leitor. É o momento de você causar uma boa impressão, mostrar que o seu trabalho é técnico, bem escrito. E mais importante, mostrar a problematização do tema. Então, não basta só explicar
um conceito. Eu vou fazer meu trabalho sobre câncer de pulmão. Eu não tenho só que explicar o que é o câncer de pulmão. Eu não tenho só que falar do câncer de pulmão no país. Não. Eu tenho que mostrar o que esse tema tem a ver com o meu objetivo. Eu tenho que, então, guiar, contar uma história. Né? Você não pode, por exemplo, escrever uma introdução, a introdução tem vários parágrafos, né? Você não pode, por exemplo, fazer um parágrafo, não tem relação nenhuma com o parágrafo seguinte. O professor já falou isso, né? A gente está fazendo uma trama, um tecido, em que cada parágrafo tem relação com o próximo. Você está contando uma história. Né? Eu fico muito feliz de perceber que nós estamos com muitas introduções boas. Muitas introduções estão muito boas. Né? E isso é mérito de quem? De vocês. Vocês é que estão reescrevendo, apagando, acatando ou não o que o professor está sugerindo, conversando com o orientador de vocês. Tudo isso é o nosso mérito, que a gente vai colhendo agora nessa jornada. Tá? A gente, depois da introdução, tem a nossa hipótese. Na hipótese, a gente tem que, em uma frase clara, definir qual é a suposição, qual é o desfecho que nós pretendemos realizar no nosso trabalho. Né? Aqui, no nosso TCC1, a gente vem empregando aquilo que os cursos da Unidade já estipulam. A gente emprega a hipótese que é a principal, chamada de H1, e a hipótese que a gente chama de alternativa, que também pode ser a nula, que é a H0. Né? Em que a gente estipula uma hipótese verdadeira e a segunda a hipótese negativa. Certo? É uma forma da gente apresentar o tema. Aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho de revisão bibliográfica, ou seja, a maior parte dos alunos aqui, não precisa fazer hipótese, certo? Mas o professor fala não precisa, não quer dizer que você tem que deixar lá o campo branco da hipótese. Não, você tem que deletar tudo, até mesmo o título hipótese. Né? Eu vi que alguns alunos deixaram em branco hipótese, 2 pontos, ficou em branco. Né? Tudo bem, você está me mostrando o esboço do trabalho, né? Mas tem que lembrar na versão final de apagar completamente o tópico. Né? Você deixar só a introdução, partir para o próximo tópico. Né? E o próximo tópico seriam os nossos objetivos. Né? O que são os objetivos, professor? O objetivo, a gente tem o geral e nós temos abaixo dele os específicos. O objetivo, ele é uma frase clara que mostra qual é a missão geral do nosso tema. É uma responsabilidade grande você criar um objetivo, porque você tem que, em uma frase, estipular qual é a modalidade de trabalho, o que e como você vai fazer. Então, em uma frase, você tem que contar ali a moral da história. Isso pode ser um desafio para a gente. Né? Eu vi que muitas pessoas escreveram de formas bastante diferentes e não está errado. Né? A gente tem muitas formas de poder mostrar um objetivo geral, por exemplo. Né? O que geralmente está errado é quando a pessoa mostra um objetivo muito grande. Então, algumas pessoas, por exemplo, escreveram um parágrafo para fazer o objetivo geral. Não é assim que é apresentado. Né? Eu garanto para vocês que essa forma está errada. O objetivo ele tem que ser uma frase pequena e que comece com um verbo, certo? Fico feliz porque a maior parte dos alunos já fez correto. Então, caracterizar, estudar, investigar, produzir, criar, relacionar, enfim. Aí, o mundo o céu é o limite. Você pode escrever da forma como você quiser. Né? Depois do objetivo geral, vem os objetivos específicos. Objetivos específicos, você vai mostrar pequenas metas que você pretende cumprir ao realizar o objetivo geral. Né? Muitas pessoas acabam, quando me mandaram o segundo envio, que foi a correção dos objetivos, né? As pessoas mandaram um número muito grande de objetivos gerais. Você tem que lembrar que o objetivo geral, geralmente é uma pequena meta que vai ser realizada dentro da jornada. Então, não vai ser nada tão relevante assim. O que realmente é mais relevante é o objetivo geral. Né? Os objetivos específicos são pontos secundários que vão sendo conquistados à medida que você está cumprindo o objetivo geral. Um exemplo que eu posso dar para vocês, né? O objetivo geral da pessoa é produzir uma revisão bibliográfica sobre a associação do cigarro com o câncer de pulmão. Isso é o objetivo da pessoa. Então, revisão de literatura, tema, associação do cigarro, consumo do cigarro com o câncer de pulmão. Né? O que a gente pode fazer de objetivo específico sobre isso, professor? Eu posso colocar ali, né? Descrever a epidemiologia do câncer de pulmão no Brasil. Segundo objetivo específico, relacionar os índices de câncer de pulmão com a presença de gene X.
terceiro objetivo, se eu quiser ter um terceiro, eu posso colocar relacionar as principais manifestações clínicas de pessoas que consomem cigarro em excesso. Você percebe que os sistemas específicos, eles na prática já estão dentro do objetivo geral, né? Se o professor tem como objetivo geral uma revisão sobre câncer do pulmão, já está subentendido que eu vou cumprir tarefas menores. São essas tarefas menores que eu tenho que colocar no objetivo específico, né? Eu percebi que tinha muitas pessoas que no objetivos específicos estavam colocando metas muito ambiciosas e muito trabalhosas. Você tem que refletir. Não é que isso esteja errado, não é isso, né? Você tem que refletir. Será que eu terei tempo de fazer isso em 6 meses? O avaliador, o professor que vai receber o seu trabalho para correção, ele vai ler o seu trabalho, né? Ele vai tentar refletir se 6 meses é tempo suficiente para fazer isso ou não, né? O que a gente quer dizer com 6 meses, professor? 6 meses a gente quer dizer de agosto até dezembro. É o tempo do segundo semestre que, de fato, você vai executar o seu trabalho. É isso, basicamente, que a gente tem, né? E aqui o último tópico que a gente trabalhou nesse primeiro bimestre foi o material e métodos, né? Talvez seja o mais complexo de todos os tópicos, não necessariamente mais trabalhoso, mas talvez o mais complexo de todos os tópicos, né? Em que a gente vai ter que mostrar o sistema, o design, os procedimentos, o passo a passo daquilo que nós pretendemos fazer no segundo semestre. Então, mostrar os caminhos, as pedras pelas quais a gente vai percorrer. É basicamente isso, né? Pessoal, aproveitando aqui o nosso momento, eu gostaria de saber, já que muita gente até entrou faz muito tempo, perdeu o começo aqui da aula, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que o professor possa ajudar, talvez não relacionado a essa parte aqui, mas gostaria de aproveitar o momento. Fique à vontade. Professor, uma pergunta. Oi. Na sua explicação dos procedimentos, tem a revisão bibliográfica, pesquisa descritiva e pesquisa experimental. É só a revisão bibliográfica que não passa no comitê de ética? Os outros dois passam? Os outros dois passam, né? Deixa eu responder de forma mais completa para você, né? A gente tem que lembrar que quando os dados já existem, então a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar no hospital e os dados já existem. Ela vai ter que mandar o trabalho para o comitê, mas o trabalho, como o professor falou, vai passar por uma análise diferente, né? Aquela análise que a gente fala de dispensa do termo de consentimento, certo? Eu percebi que tem muitas pessoas aqui que vão fazer, por exemplo, um relato de caso, ou vão fazer um trabalho experimental, pesquisa experimental, mas elas não vão ter que manipular uma pessoa diretamente. Elas vão ter que só pegar um questionário e ler algo que já foi respondido há 5 anos atrás, né? Essas pessoas têm que mandar, sim, o trabalho, mas elas vão pegar uma espécie de atalho, porque o dado já foi produzido. Certo? Perfeito, obrigado. Mas você tem razão quando você fala que sim, realmente a revisão bibliográfica é a única modalidade aqui que não vai passar pelo comitê de ética. Talvez somente aquela pesquisa experimental que a pessoa só vai manipular reagentes, ela não vai entrar em contato com o ser humano. Então, algumas pessoas aqui talvez manipulem uma planta, outras pessoas manipulem uma substância química apenas, sem testar em humanos, sem coletar nada de seres humanos. Nesse caso, não passa pelo comitê de ética. Bom? Ok, então, obrigado. Imagina, obrigado você, né? Então, alguns exemplos aqui, só para ficar claro isso. Uma pessoa, por exemplo, vai testar um antibiótico numa bactéria. Não precisa passar pelo comitê de ética, né? Uma pessoa, ela vai testar um pH, um indicador de pH numa planta que foi colhida. Isso não precisa passar pelo comitê de ética. Uma pessoa vai produzir um novo tipo de fermentado. Um fermentado à base de morango, à base de abacaxi. Vai fazer vinho de abacaxi. Cerveja de abacaxi, não sei. Existe isso? Não sei, né? A pessoa vai tentar fazer. Isso não passa pelo comitê de ética. Se você der esse vinho de abacaxi para uma pessoa experimentar, aí passa pelo comitê de ética. Se você der esse suco de vinho, esse vinho de abacaxi, para uma pessoa ver se ele acha a cor bonita ou não, para a pessoa cheirar o vinho, aí passa pelo comitê de ética, certo? Não pode ter ser humano na parada, senão passa pelo comitê de ética. Ok? Positivo, obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que gostaria de aproveitar?
Beleza, então. Se não há dúvida, vamos continuar aqui nossa revisão, né? O professor vai falar agora de alguns tópicos que não foram comentados ainda. São tópicos muito pequenininhos e que vale a pena a gente já jogar agora na revisão, né? Por exemplo, falar um pouco do título, por exemplo, né? O título a gente não está tendo uma aula para isso. O professor já pode começar a dar algumas dicas para vocês, né? Você não é obrigado já a fazer o título agora também. Isso aqui já é assim, colocar já a pulga atrás da sua orelha para você já começar a refletir sobre ele, né? Então, primeiro, vamos lá. Quando a gente vai fazer o título, a gente sempre tem que pensar no título como se fosse o objetivo. O professor está falando até agora que o objetivo do trabalho, ele tem que ser algo específico, certo? Muitas vezes, quando você deixa o título bem abrangente, você passa uma ideia errada do seu trabalho, né? Então, o interessante é você sempre tentar fazer um título que seja técnico, e um título que seja específico para aquilo que você quer fazer. A gente tem aqui alguns exemplos abaixo. Tá? Então, primeiro, olha só. Observações preliminares dos efeitos do zinco em doenças cardiovasculares crônicas. Esse título aqui, ele podia ser mais curto. Ficar evitando, por exemplo, palavras que não têm um impacto muito grande ali na frase. Uma sugestão que poderia ser efeitos do zinco em doenças cardiovasculares crônicas. Veja, eu dei uma enxugada, eu tirei aqui umas 4 ou 5 palavras, né, desse trabalho, desse título. Né? Não existe uma fórmula. O professor Bruno não vai poder pegar o teu trabalho e falar assim, não, esse título está horrível, troque pelo título que eu vou falar. Não, é uma sugestão. Né? Talvez um segundo leitor, talvez ele goste do teu título. Né? Por isso que a gente sempre que vai tentar corrigir o trabalho de uma pessoa, a gente tenta fazer algo democrático. O que a gente quer dizer com democrático? A gente dá para mais de um avaliador. Se a gente dá o teu trabalho para 3 avaliadores, professor Bruno, mais o segundo e o terceiro, a gente já pode formar uma espécie de consenso, em que as coisas certas e erradas vão estar sendo julgadas pela maioria. Ou a coisa é boa porque a maioria decidiu, ou a coisa é ruim porque a maioria também decidiu. É isso. Tá? O segundo exemplo aqui, ó. Olha o exemplo do título. Ação dos antibióticos. Você concorda comigo que esse título aqui é muito geral, né? Então ele deveria ser mais específico, certo? É uma avaliação muito ampla. Quais antibióticos? Ação em quem? De que classe de antibiótico eu estou falando? Qual bactéria vai ser testada? Né? Uma sugestão seria essa. Inibição do crescimento in vitro de Mycobacterium tuberculosis pela ação de streptomicina. Ou seja, ao deixar o título mais específico, eu citei modo de avaliação in vitro, espécie que eu estou avaliando e o tipo de antibiótico. Perceba que comparado a esse título aqui, esse título em verde está muito mais específico. Né? Por que o professor está falando isso? O professor está falando isso porque não estou falando de vocês ainda, eu nem olhei direito o título de vocês. Né? A gente percebe que a versão final dos trabalhos, as pessoas elas acabam colocando títulos que não refletem muito a modalidade de trabalho da pessoa. Então, a pessoa vai fazer uma revisão bibliográfica sobre HIV, né? Ela vai falar, ela quer pesquisar, por exemplo, como seria a vacina do HIV. Uma revisão bibliográfica sobre vacina para HIV. E o título da pessoa é Investigação dos casos de HIV e a vacina. Dá a impressão que a pessoa, em investigação dos casos de HIV, a pessoa vai no hospital, pegar uma prancheta e conversar com indivíduos HIV positivos. Depois ela vai numa indústria farmacêutica e vai produzir uma vacina para ela. Não. Veja que o título não reflete de fato qual é o tema. Né? Então é muito importante pensar nisso. Outra coisa também, evitar abreviações e jargões no título. Então a pessoa vai ter uma doença que é a leucemia linfóide crônica, por exemplo. Né? Então, LLC, certo? Então a pessoa coloca assim, efeito do LLC no HGGP. Não está errado isso. Né? Mas o fato de você ter colocado uma sigla, o fato de você ter colocado 2 siglas no título, deixa um pouco ele desconfortável. Né? O leitor já vai pegar o teu trabalho, ele já nem sabe já no título do que se trata. Ele vai ter que aprender a sigla ali no começo, você entendeu? A não ser que seja um especialista. Mesmo sendo especialista, ele com certeza condenaria o uso da sigla no título. Né? Se você manda, por exemplo, para qualquer revista, alto fator de impacto, baixo fator, eles sempre criticam o uso de uma sigla no começo. Né? Continuando, palavras-chave. Né? Quando a gente fala de palavras-chave, pode ser um pouco difícil
a gente escolher, né? Porque às vezes existem trabalhos que são muito gerais, muito amplos, né? O que o professor sugere para vocês pegarem de palavras é o seguinte: vocês estão pesquisando o tema de vocês e vocês estão jogando nos portais eletrônicos, o PubMed, o Science Direct. Vocês estão percebendo que algumas palavras retornam mais trabalhos do que outras, né? As palavras que vocês têm que usar como palavras-chave são justamente as palavras que mais te devolvem trabalhos. É basicamente isso, né? A gente colocou aqui até uma atenção aqui, né? Olha só, perceba que algumas palavras nem estavam no título, mas são relevantes para o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o título da pessoa é Coleta de CO2 em indivíduos com doença renal crônica. As palavras-chave da pessoa foram doença renal crônica, ultracentrífuga e CO2. Perceba que a ultracentrífuga, ela nem estava no título da pessoa, né? Mas, se eu jogo ultracentrífuga lá no PubMed, ele me retorna um grande número de trabalhos sobre o tema. Então, sempre pensar nisso. Quais foram as palavras que vocês usaram? Não sugira palavras que você não chegou a usar. Sugira palavras que você já batalhou no dia a dia. Ok? Isso aqui a gente vai repetir mais uma vez. Talvez não esteja na hora de a gente falar sobre isso, mas o professor já vai deixando claro esse contexto. Bom? E aí a gente revisa agora, rapidamente, os tópicos que já foram trabalhados, né, na nossa revisão, no nosso semestre. Né? Primeiro, introdução. Esse é o primeiro tópico robusto que a gente vai entrar em contato, certo? O professor falou que a gente tem que iniciar o diálogo com o leitor, a gente tem que mostrar o que é o trabalho e a problematização dele. A gente tem que organizar nosso trabalho entre 12 e 15 parágrafos. Lembrando que a gente não vai estar contando ali 1, 2, 3, 4, o trabalho tem 14 parágrafos. Não dá 10 para ele. Não é assim que funciona, né? Porque cada tema é um tema. A gente não tem uma forma mágica que a gente possa aplicar. Desculpa, mas você não cumpriu os critérios. Não é assim que funciona. A gente tem que ter, naturalmente, um bom senso. Tá? Mas a gente também não pode fugir muito do estipulado. Se a gente pede entre 12 e 15 parágrafos, a pessoa não pode mostrar 5 parágrafos. Sem dúvida, ela vai ter pontos retirados no quesito introdução, certo? A gente tem, então, de forma científica, ou seja, mostrando informações com referências, com citações, a gente tem que mostrar a problematização, a gente tem que contar o tema do nosso trabalho, né? É o momento para você esclarecer para o leitor o que é o seu trabalho, né? Muito importante dar preferências por citações recentes. O que a gente fala recente? Fala dos últimos anos, né? Trabalhos que citam informações, autores dos últimos 5 anos, são trabalhos muito bons. Fácil falar, né, professor? Mas quando o meu tema é um tema difícil, eu não vou conseguir achar trabalho de 2021. Você tem razão. Tudo é uma questão de ponderação. Dependendo do tema, a gente vai ter temas mais fáceis de encontrar do que outros. Aí o leitor, o leitor científico, o professor, por exemplo, ele vai entender como isso funciona. A gente não vai ter, por exemplo, uma doença genética rara, uma abundância de trabalhos. Né? Uma coisa é clara, quando o leitor ele pegar uma introdução e ele não encontrar informações referenciadas, ele vai descontar nota. Se isso for de uma forma alarmante, o trabalho é plagiado, o trabalho é zerado. Né? Eu já falei, insisto, serei chato mais uma vez, eu encontrei um número preocupante de trabalhos em que a pessoa não tinha nenhuma referência. Eu sei que a gente está aqui nessa terceira semana, era para ter mandado uma método, né? Mas é preocupante, a pessoa já deixou passar uma introdução sem nenhuma citação. Isso é muito preocupante, né? Se fosse o dia da correção final, era reprovação automática. Então, isso é muito preocupante mesmo, né? Todo mundo que fez uma introdução de forma alarmante, o professor já deixou bem claro para ficar como prova registrado que a pessoa até o momento não colocou referência. Se for necessário, eu vou pegar todo o feedback e mostrar para os leitores da banca, mostrar que o aluno realmente não estava usando referência bibliográfica. Isso é importante, ok? Vamos lá. Final da nossa introdução, é importante ter justificativa. O que é justificativa? Vamos deixar bem claro isso, né? Justificativa é o momento em que você vai mostrar para o leitor o porquê você está pesquisando esse tema específico. Vale a pena falar sobre esse tema? O seu tema é relevante para a comunidade científica?
o seu tema é relevante do ponto de vista técnico, lembre-se que a justificativa não precisa ser o parágrafo inteiro. Pode ser uma frase, 2 frases, ou mais até. Mas é importante que a justificativa seja técnica. Muitos alunos me fizeram perguntas boas, honestas. Professor, a minha justificativa, eu preciso falar com as minhas próprias palavras? Eu tenho que obrigatoriamente citar um autor que já usou justificativa? Tudo depende do nosso tema. Tudo depende da justificativa que você fez. Se você está justificando através de números, você quer mostrar, por exemplo, que o tema que você está pesquisando, coronavírus, é importante, porque no Brasil até agora, mais de 350 mil pessoas já morreram, isso já é informação que veio de algum lugar. Não foi você que criou isso, esse número, 350 mil. Você tem que mostrar quem falou isso, certo? Se você fala, por exemplo, que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil, você tem que falar quem falou isso. Não foi você que tirou do nada esse conhecimento, certo? Isso é muito importante. Bom, professor, mas eu coloquei a minha justificativa um pouquinho mais para metade do trabalho e você ficou me azucrinando lá que não estava no último parágrafo. Eu sei, pessoal, eu entendo. Às vezes o que o professor faz é um pouco implicância, né? Mas você tem que lembrar o seguinte, os corretores, os 2 professores que vão pegar o trabalho de vocês, eles estão com as regras ali na frente deles e pode ser que alguns professores interpretem de uma forma bem específica. A justificativa talvez esteja no começo do trabalho, não esteja no final, eles podem tirar nota de você e eles não vão estar errados. Porque nas normas que todo mundo tem lá no templatezinho está escrito. O último parágrafo tem que ter justificativa. Então é importante você não ser tão freestyle assim, certo? É importante você tentar colocar ali as coisas nos devidos lugares. Bem? Beleza, então. Continuando, né? A gente pulou objetivos e hipóteses porque eu acho que o professor já são tópicos menorzinhos e o professor já deixou claro lá no comecinho da aula de hoje. A gente já falou bastante de hipótese e de objetivos lá no comecinho da aula de hoje. Né? Falando aqui de material e método, né? Material e métodos foi o último tópico que a gente trabalhou e é o tópico que a gente está tendo que entregar hoje no nosso trabalho, né? Nesse trabalho aqui, a gente tem que fazer, então, uma relação, uma descrição aprimorada dos procedimentos, das atividades que a gente vai fazer no nosso trabalho, certo? Uma sugestão que a gente coloca aqui é você organizar através de tópicos. Você não precisa fazer dessa forma. Você pode fazer em forma de texto corrido também. Tudo depende de você. Se o teu orientador, ele te sugerir, não, esquece o que o professor Bruno está te falando, faça da forma como quer. Se você acredita nisso, faça tranquilamente. Não, como o professor falou, né? Não existe uma fórmula obrigatória para você fazer. Não. A gente só está sugerindo aqui como normalmente é feito. Mas o normal nem sempre é o correto. Ok? Tem muitas formas corretas de entregar um trabalho. E eu faço questão de falar isso para deixar vocês confortáveis em relação a isso. Né? Bom, o que a metodologia tem que ter, professor? Metodologia vai ter que ter uma descrição detalhada. O que eu quero dizer com isso? Procedimentos, modalidade de trabalho, marcas, modelos, concentrações, nomes de reagentes, modelos técnicos dos reagentes. Claro, se o seu trabalho vai ter algum tipo de experimento, que ele mostre qual vai ter o método estatístico e mostre para qual comitê de ética o seu trabalho está sendo enviado. Né? Parece bastante coisa, é isso? Parece, mas você concorda comigo? Quando a gente vai fazer um trabalho, ele tem que estar bem específico. Né? A gente pode ver aqui nesse próximo slide o checkpoint dos itens que a gente tem que ter no nosso trabalho. Né? Então, por exemplo, a gente tem que ter ali os materiais que vão ser usados, reagente, vidraria, descartáveis. A gente tem que explicar como eles foram preparados, se a gente está falando de algum ingrediente que vai ser usado diretamente, algum ingrediente ali relevante, né? Um meio de cultura, uma bebida, um antibiótico que vai ser produzido, tudo isso você tem que explicar como foi feito. Né? Descrever o protocolo de pesquisa, por exemplo, eu vou aplicar um questionário no hospital. Eu vou entrevistar, por exemplo, 30 médicos ou 30 pacientes. Eu tenho que explicar onde, como, quantas pessoas, o que, qual é o questionário, foi tirado de algum lugar, criação própria, tudo isso eu tenho que mostrar. Né? Tenho que, por exemplo, mostrar ali que no anexo 1, questionário que vai ser utilizado, etc, etc. Daí lá no finalzinho do trabalho você vai anexar o questionário, é esse tipo de coisa. Né? Descrever como as mensurações, os cálculos, as atividades serão realizadas. E no final, como eu já falei, qual análise estatística você está utilizando.
né? Então, aqui eu reviso mais uma vez. O que os materiais devem conter? Método experimental. Eu estou falando, por exemplo, no método de revisão. É descritivo? É uma pesquisa experimental? Né? Se já está sendo baseado em outro artigo, a metodologia, cita esse outro artigo. Né? Qual o método estatístico? Como eu acabei de falar, identificação de todos os materiais e instrumentos. O que é isso? Marca, local de fabricação. Local de fabricação nem sempre precisa colocar, mas a marca é importante. E, finalmente, dá uma atenção especial para as variáveis do nosso estudo. O que a gente quer dizer com isso? Número de indivíduos que você pretende pesquisar, critérios de inclusão e exclusão. Isso, para quem vai fazer revisão, pode ser colocado, por exemplo, né? Como critério de inclusão, eu resolvi, por exemplo, eu colocar trabalhos apenas dos últimos 10 anos. Apenas trabalhos em inglês. Apenas trabalhos que mostrem a epidemiologia do HIV. Eu não vou falar nada de tratamento de HIV, de vacina para HIV, vou falar só de epidemiologia. Isso é um critério de inclusão, ok? Coloco, por exemplo, quando trata-se de utilizar indivíduos, seres humanos na minha pesquisa, como eles foram recrutados, né? Quais são os critérios de consentimento que vão ter que aparecer, né? Quais são os controles, ou seja, quantas pessoas vão ser um modelo teste, modelos neutros no meu estudo, tá? Enfim, os dois fatores finais aqui que eu já falei, marcas e modelos, tudo isso é importante, tá? Bom, o último slide aqui da nossa aula de hoje é só para a gente definir exatamente os caminhos agora, para hoje e para as próximas semanas, né? Primeiro, não esqueçam, por favor, de fazer a questão de frequência, certo? Então, estou vendo que, pelo que eu estou percebendo ali, um bom número de alunos está respondendo isso. Sempre bom enfatizar, né? Segundo lugar, hoje, à meia-noite, termina o horário para a postagem do nosso trabalho. Nós vamos corrigir hoje material e métodos. Isso não quer dizer que o professor não vai ler o trabalho desde a introdução, né? Por que é importante isso? Eu quero ajudar vocês. Eu quero que todos vão com uma nota linda no final do semestre. Então, é algo que eu não faço para aborrecer vocês. É algo que eu faço realmente para a gente conquistar uma vitória. Para você conseguir aí sair do TCC1 com uma promessa muito bonita de trabalho. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que fica muito orgulhoso quando faz um trabalho ali sacrificado, dedica horas do seu dia, e você sai com uma boa impressão. Você orgulha os professores, orgulha os seus familiares. E eu quero ver isso, quero ver os olhos de vocês brilhando. E é essa satisfação que eu quero que vocês sintam. Se eu puder ajudar um pouquinho de nada vocês nisso, eu vou tentar. Né? Então, eu vou corrigir desde a introdução. Tá bom? Talvez tenha muita coisa, talvez já esteja excelente a introdução de vocês. Né? Como eu já pude constatar alguns trabalhos. Mas a gente vai fazer isso. Ok? O professor aí, durante essa semana, passa esse feedback. E até sexta-feira, acredito que todos vocês terão novamente trabalho com um terceiro feedback até o momento. Ok? Bom, o que o professor tinha de conteúdo técnico novo era isso. Né? Eu enfatizo novamente, para quem chegou atrasado, na nossa próxima aula, próxima segunda-feira, a gente pode fazer o nosso encontro ser facultativo. Próxima segunda-feira vai ser, acho que dia 4, né? Dia 3, né? Sábado é dia 1º, então segunda-feira vai ser dia 3 de maio. Portanto, não é obrigatório a presença de vocês, porque a gente estará em aula. O que o professor vai fazer? Simplesmente eu vou ficar aqui das 8 às 9, à espera de alunos com dúvidas. Né? Se você está com dúvidas, apareça, traga o seu trabalho, né? Venha mostrar aqui, colocar em modo de apresentação com o professor, argumentar, etc. Sempre é bom a gente ter esse debate. Tudo bem? Bom, pessoal, no mais, eu deixo agora esse momento final da aula para tirar dúvidas, comentários, observações. Fique à vontade. Não sei se alguém tem alguma dúvida que gostaria de aproveitar o nosso momento da aula agora. Tudo bem. Então, professor, diga, Luiz. Vou ganhar por pergunta aqui, tá? Eu trabalho por pergunta aqui na sua aula. Por favor. É o seguinte, eu coloquei, vou enviar ainda o material e método. Antigamente a gente usava muito assim, material 3.1, né? 3.1 material. Depois o método 3.2. Revisão bibliográfica, então eu coloquei, como fazia antigamente, não sei se está correto na atualidade,
você colocar o computador Intel 1.5, a minha impressora, aquelas coisinhas assim básicas. É possível fazer isso? Olha só, Luiz, o que você está falando é algo que, de fato, você tem razão. Era realizado assim antigamente, né? Eu digo para você que hoje já não se preconiza mais isso, né? O que se preconiza é você ser, quando a gente fala de marcas e modelos, é você ser específico em relação a reagentes técnicos, né? Utensílios, ferramentas domésticas, como o computador, como impressora, elas já são ad referendum para o trabalho, né? Então já não é mais de descrição obrigatória. Isso não quer dizer que você esteja errado, certo? A pessoa pode até, se você, por exemplo, colocasse isso, e o professor manda lá para os professores que vão avaliar, né? Eles podem até criticar você e falar assim, olha, isso aqui não precisa mostrar, né? Não quer dizer que esteja errado. Você não vai ser prejudicado em relação à nota isso. Mas já é um costume que a gente já não faz mais. No entanto, você está certo. Isso era feito assim antes, né? Então, os materiais e métodos vão mudando com o passar do tempo, né? Hoje a gente já não faz dessa forma descritiva os utensílios domésticos, né? Para executar a escrita do trabalho. Bom? Beleza, obrigado. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida que alguém gostaria de aproveitar o momento? Então, beleza. Se a gente não tem mais dúvida, lembre-se, você sempre pode usar o e-mail do professor. Então, tem muita gente que manda e-mail direto, isso é bom, né? Ninguém nasce sabendo, é importante a gente tirar essas dúvidas, né? Desejo a vocês uma ótima semana de provas, né? Não sei se vocês têm muitas provas ou não, eu estou em dúvida de quantas matérias vocês têm, mas se vocês tiverem uma, se vocês tiverem várias provas, desejo todo o sucesso para vocês, né? Brilhem nesse momento, fiquem tranquilos, né? E na próxima segunda-feira, lembrando, a presença não será obrigatória, certo? Você não precisa responder questão de frequência e nem aparecer aqui. Somente se você tiver com dúvida. Aí eu vou ter o prazer de conversar com você. Tá bom? Uma boa noite para vocês, meus queridos. Uma ótima semana de provas. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, obrigado. Professor. Obrigado. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos.